Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos. Professor Renato aqui. Eu estarei com vocês ministrando algumas aulas e elas serão nesse modelos online por enquanto, por este motivo da pandemia e do isolamento social. Espero que assistam todas, aproveitem bastante e vamos para o que interessa. Hoje iremos falar sobre profissão cuidador. Vamos conhecer um pouco sobre essa profissão tão nobre e que vocês estão entrando agora através desse curso. Vamos falar um pouco principalmente de duas leis mais importantes que regulamentam essa profissão. São leis que garantiram algumas coisas bem interessantes e que vale a pena cada um de nós sabermos a essência, o coração de cada uma delas. Isso a gente não precisa memorizar artigos, parágrafos, incisos, ou seja, memorizar nada em específico com relação à lei, desde que saibamos qual é a essência dela, o que cada uma delas trouxe de benefício para nós cuidadores. Então, iremos apresentar de uma forma simples alguns conteúdos bem complexos. Prestem atenção, façam anotações, venha comigo. Vamos conversar primeiro sobre a Lei Complementar 150. Essa leizinha que está aí, bem ali em cima, de 1º de junho de 2015. Ela põe em igualdade, essa lei, os direitos dos empregados domésticos. Aí você me pergunta, professor, mas quem são os empregados domésticos? Bem, aluno, os empregados domésticos é uma categoria. Que categoria é essa? São todas as pessoas, são todos os profissionais que são contratados para trabalhar em uma residência. Alguém contrata eles para trabalhar em sua residência e eles não geram lucro para essa pessoa que contratou. Posso dar alguns exemplos. As empregadas domésticas que foram contratadas para limpar a casa, enquanto elas estão lá varrendo, limpando, aspirando, passando pano, o patrão, o dono da residência, não está recebendo nada por isso. O chofer, o motorista, enquanto ele está dirigindo, levando alguém da família para algum local, o filho para o colégio, a esposa para o trabalho, enfim, a pessoa que contratou não está tendo nenhum rendimento com esse trabalho. O cuidador de pessoas se encaixa nessa categoria, pois somos contratados para trabalhar na residência de alguém, estamos cuidando de uma pessoa doente, enquanto a gente cuida, nós não estamos gerando lucro para quem nos contratou. Não é verdade? Todo mundo concorda? Então, essa é a categoria dos empregados domésticos, profissionais que trabalham na residência de alguém sem gerar lucro para essa pessoa que contratou. Agora que já sabemos quem são os empregados domésticos, fica mais fácil para a gente entender essa lei. Essa lei ela ficou conhecida antes mesmo de ser aprovada, de ser sancionada pelo presidente. Ela ficou conhecida na mídia como a PEC das empregadas domésticas. Mas o que essa lei assegura para os empregados domésticos? Por que ela é tão importante, serviu como marco para os cuidadores de idosos e principalmente para todos os outros profissionais empregados domésticos? Vamos entender os benefícios dessa lei. Primeiro, essa é uma lei que especificou a funcionalidade, a função de cada profissional. Ela simplesmente instituiu, olha, se a empregada doméstica, a função dela é limpar a casa, a cozinheira, a função dela não vai ser limpar a casa, a função dela vai ser fazer comida. Aquela pessoa que vai tratar do quintal, cuidar do quintal, ele não pode limpar a casa, porque já tem um profissional que limpa a casa, que é a empregada doméstica, a diarista. Ele não pode fazer comida porque já tem um profissional que faz comida. Já definimos que quem faz a comida é a cozinheira. Então a pessoa que vai cuidar do jardim, das plantas, vai fazer aquele paisagismo na casa, esse vai ser o jardineiro. E aquela pessoa que vai cuidar de um vovozinho que está lá acamado, semi-acamado, debilitado, essa pessoa vai ser o cuidador de idoso. Ele não vai fazer a comida da família porque já tem a cozinheira que vai fazer a comida. Ele não vai fazer a limpeza da casa porque já tem a empregada doméstica que faz isso. Ele não vai cuidar das plantas porque já tem o jardineiro. Aí, ou seja, essa lei simplesmente estipulou e definiu a função de cada profissional doméstico. E isso foi muito importante. Imagina
que antes algumas pessoas da minha idade, assim, mais velhas, mais idosas, cuidador de pessoa mais idosos, então daqui uns dias eu vou contratar vocês, olha só, eu quero bons profissionais cuidando de mim. Brincadeiras à parte, antigamente alguns cuidadores de idosos, quando eram contratados, eles tinham obrigação de limpar a casa, lavar a roupa, fazer a comida, cuidar do quintal, cuidar dos animais domésticos da família, ainda tinha obrigação de olhar crianças pequenas, caso ele cuidasse de um idoso, ele tinha que cuidar dos netos desse idoso, levar esses netos do idoso para a escola, ele tinha que fazer tudo, fazer compra, ele cuidava, administrava a casa, ele era 1001 utilidades dentro da residência. Graças a Deus, essa lei veio para estipular a funcionalidade, a função de cada um. Especificou detalhadamente: cozinheira faz isso, o motorista faz aquilo, o piloto de avião particular faz aquele outro, o caseiro no sítio faz tal coisa, o cuidador de idoso faz tal função, e ninguém pode entrar na função do outro. Tranquilo? Então essa lei já serviu para dar um norte, para a gente saber o que realmente o cuidador de idoso faz. Outra coisa que essa lei serviu também foi para instituir a jornada de trabalho, a carga horária que cada empregado doméstico deve ter. Ele instituiu um padrão. Esse padrão é de 8 horas diárias, totalizando 44 horas semanais. Ah, professor, mas eu trabalho 12 por 36. Beleza. Essa lei complementar ali, número 150, ela ainda diz que caso haja um acordo, escutem bem, um acordo entre o profissional e a pessoa que está contratando, o contratante, e esse acordo, ambas as partes aceitem a escala 12 por 36, 12 por 60 ou outra qualquer, ela deve ser colocada num contrato. E esse contrato tem que ser assinado por ambas as partes. Caso não seja feito esse contrato, então esse acordo, essa escala não tem validade. Ou seja, se você precisar algum dia reivindicar por ter trabalhado fora da jornada instituída por lei e não ter feito esse acordo, você não tem como provar que foi algo que você não sabia, foi algo que foi imposto, foi algo ditatorial para cima de você. Agora, tendo aquele documento legal, que é o contrato, é outra história. Então, sempre que você for contratado, independente do regime que seja, sempre peça para ter um contrato e assine e peça para outra pessoa assinar esse contrato. É a melhor coisa que tem e é uma recomendação de qualquer advogado trabalhista. Então, essa lei serviu para essas duas coisas. Para instituir a carga horária, pensem bem, algumas pessoas antigamente trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, era quase um regime escravo. Hoje em dia não, a gente já tem o horário certo e pré-determinado para ser feito. Outra coisa que essa lei também serviu, muito interessante para a gente, é que ela trouxe para a gente, ela definiu para nós, empregados domésticos, a possibilidade e o benefício de ter todos os direitos do regime CLT, que o cuidador de idoso até então não tinha direito nenhum. Não tinha nada que resguardava. Se você passasse mal, ficasse doente, você não podia no INSS pegar o seu auxílio-doença. Você não tinha FGTS. Você não tinha lei que obrigasse o patrão a assinar sua carteira. Você era praticamente uma pessoa autônoma que ele te pagava esporadicamente a quantidade, o valor que ele estipulasse, que achasse que era certo te pagar. E se você não aceitasse, ele virava para você e falava: tem um monte de gente aí fora que aceita trabalhar por este valor. Não tinha um piso salarial. E essa lei veio garantir que tem que ter um piso salarial, que você tem os direitos, direito a férias, 13º, a hora extra, descanso remunerado, licença maternidade, paternidade, FGTS, recolhimento de INSS, enfim, todos os direitos que uma pessoa do regime de CLT, ou seja, do outro regime trabalhista, tem. Então essa lei veio para nortear,
veio para contemplar a nossa profissão, reconhecendo ela, dando uma categoria a ela. Isso em todo o âmbito nacional, em qualquer estado, qualquer cidade do país que você for, essa lei é válida. Ela é uma lei complementar, igual nessa fotinha que está aí, é uma lei complementar à Constituição Federal. É um direito adquirido agora dos cuidadores de idosos. Passando essa lei, que foi de 2015, ainda continuou se trabalhando, desenvolvendo, para poder chegar a uma melhoria ainda para a categoria. E que melhoria foi essa? A melhoria foi o projeto de lei complementar de 11, no caso de novembro de 2016, que foi sancionado pelo presidente da República, que é uma lei que regulamenta a profissão de cuidador. Primeiro, regulamentou a categoria. Vamos diferenciar as duas. A primeira, a Lei Complementar de 150, regulamenta a categoria, que são os profissionais empregados domésticos. Agora, essa de 2016, que foi escrita, foi um projeto de lei de 2016, mas só foi aprovado o ano passado. Olha só como que é recente, como que é novinho. Somente agora em 2019, que foi reconhecido oficialmente a profissão cuidador de idosos. Na verdade, nem é só cuidador de idosos, é cuidador de pessoa, aquela pessoa que vai cuidar de forma ampla das pessoas. É novinho, foi do ano passado. O que é essa lei que complementou, que regulamentou e qual a importância dessa regulamentação para a gente cuidador? Olha só, meu aluno, veja bem. Se você já tem uma categoria e nessa categoria tem a sua função estabelecida, agora quem pode exercer essa função? Quem pode ser um cuidador de idosos? Essa lei agora de 2019 diz que para ser um cuidador de idosos você tem que ser uma pessoa maior de idade, tem que ter mais de 18 anos, tem que ter uma escolaridade mínima. Essa escolaridade mínima é o ensino fundamental, até o 9º ano hoje, e algumas pessoas mais antigas até a 8ª série. Desculpe por mais antigo, eu sou velho também, sou mais antigo, só estudei até a 8ª série, não peguei o 9º ano. Enfim, além de ter a exigência da idade, da escolaridade, ainda pede mais duas coisas. Quais são essas duas coisas que pedem a mais? O cuidador de pessoas, o cuidador de idosos, ainda tem que ter bons antecedentes criminais, ou seja, não pode estar respondendo criminalmente por alguma coisa. Imagina você contratar uma pessoa para colocar dentro da sua casa e essa pessoa ser um assassino. Essa pessoa ser uma pessoa acostumada a fazer furtos. Então, a pessoa que vai te contratar, ele pode sim, caso ele queira, te solicitar o atestado de bons antecedentes, que isso é por lei, ele tem direito de pedir para saber a índole da pessoa que vai colocar dentro da casa dele. Afinal, não é todo mundo que a gente convida para ficar longo período dentro da nossa casa e ainda colocar alguém que a gente goste nas mãos dele. E por fim, a última coisa que essa lei institui para a pessoa que quer ser cuidador de idosos é que tenha competência, ou seja, capacidade física e intelectual. A pessoa aguente fazer alguns procedimentos que a profissão exige que a gente pegue um pouco de peso, não queremos falar que as pessoas são peso, mas que é pesado sim você pegar uma pessoa de uma cama, colocar numa cadeira, pegar de uma cadeira, colocar num sofá, ficar tirando a pessoa de posição, isso requer um desgaste físico, um esforço físico pra gente. A pessoa, se não usar a técnica correta, chega no final do dia todo quebrado. E a pessoa também tem que ter uma boa parte cognitiva. A gente não pode pedir para uma pessoa neurologicamente incapacitada, um deficiente físico, um deficiente mental, por exemplo, para cuidar de uma pessoa idosa ou de qualquer outra pessoa que seja. Vamos colocar uma pessoa que está com alto grau de esquizofrenia, ele não pode ser um cuidador de idoso, por exemplo. Então, esses 4 pré-requisitos, a idade, a escolaridade, a aptidão física e mental e os antecedentes criminais, essa lei de 2019 pede que a pessoa que queira ser cuidador de idoso tenha e atenda essas necessidades.
Outra coisa que ela institui, ela complementa aquilo que foi feito na lei anterior. Ela pega a função do cuidador de idoso que já tinha sido instituído, que é aquela pessoa que vai cuidar especificamente de uma pessoa dentro da sua residência ou em alguma instituição privada, que é uma casa de repouso, por exemplo, e vai dar algumas diretrizes sobre essas funções. Que diretrizes são essas? Primeiro, qual a função do cuidador de idoso? É cuidar do idoso? Beleza, mas cuidar em quê? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção na hora de cuidar de uma pessoa é resguardar a integridade física dela. É não deixá-la sofrer nenhum tipo de acidente e nem provocar algum tipo de lesão nela. Quando a gente fala em integridade física, a gente tem que lembrar também que existe a integridade mental, a religiosa, a social, ou seja, nós não podemos agredir essa pessoa verbalmente, não podemos agredir a crença dessa pessoa, não podemos agredir ao convívio que ela tem social, ou seja, se o meu vovozinho lá for um vovozinho funkeiro e eu não gosto de funk, eu não vou criticá-lo e vou ficar colocando pressão psicológica em cima dele por isso. Se eu sou evangélico, ele não é evangélico, se ele é evangélico, eu sou católico, eu não vou fazer pressão religiosa em cima dele. Nós temos que respeitar isso. Esse respeito, essa primeira parte aí que eu falei, ela vem em cima do Estatuto do Idoso, que eu recomendo que vocês estejam lendo, estudando ele um pouco, para saber quais são as leis que garantem a convivência, os direitos do nosso idoso, da pessoa idosa. Já que a gente vai conviver e cuidar deles, a gente tem que conhecer os direitos deles. E muito bem. Outra coisa que essa lei ela assegura pra gente é que, além da gente saber isso, a gente vai ter que cuidar da alimentação dele, a gente vai ter que dar alimentação das diversas vias de alimentação, via oral, quando tiver alguma sonda, tipo a sonda nasentérica que é pelo nariz, quando ele tiver com outra sonda, como a sonda gástrica ou a jejunostomia, a gente vai estar estudando tudo sobre isso, vocês vão ver durante o curso, como que é feito esses processos. A gente vai dar medicação a esse paciente, porém, essa lei especifica qual tipo de medicação e as vias que a gente pode estar trabalhando. Ele fala que a gente pode estar administrando medicações ontológicas, que são aquelas pelo ouvido ou auriculares, que é pingar a gotinha caso o paciente esteja com bastante cerume, a gente vai estar vendo isso especificamente também. As medicações inalatórias, fazer uma nebulização, colocar aquela máscarazinha no rosto do nosso paciente. A gente pode fazer medicação tópica ou cutânea, que é você passar uma loção emoliente no paciente, uma pomadinha que seja recomendada. Você pode fazer uma medicação via oral no paciente, você dá um comprimidinho, uma draga, algum xarope. Você pode fazer uma medicação subcutânea, aplicar insulina no paciente. Agora, medicações que não podem ser feitas são aquelas medicações endovenosas, ou seja, aquelas que são aplicadas diretamente na veia, colocar soro. Isso não compete ao cuidador de idosos. Fazer medicação intramuscular, aquelas enfiar aquela agulha grandona no braço ou no bumbum do nosso paciente, não podemos fazer também, que isso é específico da categoria da enfermagem. Caso a gente faça, a gente está cometendo dois delitos, que é imprudência e imperícia, não saber fazer, mesmo assim fazendo, e além de encaixar que a gente vai estar exercendo a profissão ilegal, porque quem faz isso é a enfermagem, e nós não somos enfermeiros, nós somos cuidadores de pessoas, correto? Então nós não podemos fazer isso, mas as demais nós podemos fazer todas. Fazer a higiene do paciente, a higiene íntima, que lá na região genital, quando ele fizer as necessidades fisiológicas dele, higiene oral, nasal, ocular, auricular, ou seja, fazer várias higienes, acompanhar no banho, fazer os vários tipos de banho no paciente. Nós vamos fazer várias coisas, principalmente cuidar da parte recreativa, da parte espiritual e da parte social desse paciente. Nós devemos interter, ocupar o tempo dele todo com atividades que tenham algum objetivo para ele. Esses objetivos geralmente é desenvolver o lado cognitivo, físico, ou promover alegria, assim, aumentar o humor desse paciente, afastando um pouquinho a depressão.
E nisso a gente vai estar trabalhando e tudo isso, essa lei que assegura que nós façamos. Sempre lembrando na parte de medicamentosa que a gente pode administrar medicação, mas a gente não pode prescrever nem indicar medicação. Só pode administrar medicação que foi prescrita por um profissional médico. Tranquilo? Outra coisa que é bom salientar, que eu já falei, mas muito sutilmente, é que nós não podemos fazer nada que seja referente à parte da enfermagem que tenha uma bagagem teórica, científica muito, e técnica muito grande. Ou seja, não podemos passar uma sonda, que é uma coisa que vocês vão ver no decorrer do curso de vocês, que existe sondas, vários tipos de sonda, mas não se refere ao cuidador, está passando essa sonda, é uma função para o enfermeiro. E nisso a gente vai estar vendo essas demais coisas todinhas agora. O que essa lei mais diz ainda para a gente? Enfim, você reparou que a primeira lei e a segunda lei elas são muito associadas e elas são muito importantes para a gente saber o que a gente pode fazer? Nessa segunda lei ainda, volta a trabalhar naquela parte dos direitos do cuidador de idosos. Esses direitos eles começam a ser mais nítidos nessa lei, principalmente no que se diz respeito a férias. Todo cuidador de idosos tem direito a férias, tem direito a 13º, um descanso remunerado, e geralmente esse descanso remunerado ele é muito difícil de ser feito. Por exemplo, é algo que poucas pessoas conhecem. Você está trabalhando na casa de uma determinada pessoa, no seu horário de almoço, você almoça do lado do paciente. Isso é certo ou é errado? Bem, a lei garante que o horário de almoço você tem que bater ponto para sair, para começar ele, e o horário de almoço você tem que bater ponto para entrar voltando para o trabalho. Ou seja, nesse intervalo da saída do trabalho e da entrada do trabalho, você está fora, você não pode fazer nada. Você pode ir para fora, para a rua, fazer qualquer coisa que você quer. Como na casa do idoso, geralmente você fica sozinho, o certo é a pessoa que te contrata comprar seu horário de descanso. Aí é a hora de descanso remunerada, eles vão estar te pagando. Você vai ficar lá do lado, comendo do lado do paciente, mas você vai ganhar um valor a mais por aquela hora. Outra coisa também é adicional noturno. A pessoa que trabalha a partir de um determinado horário à noite, ela tem o adicional noturno, e esse horário e esse valor tem que ser pago. Horas extras, passou da sua carga horária, não importa a quantidade de tempo, você tem direito a receber horas extras. A licença maternidade, licença paternidade, o seguro-desemprego, auxílio-doença e tantas outras coisas. Muitos alunos geralmente me perguntam, professor, meu paciente quer viajar. E aí, eu vou receber mais, eu vou receber menos, eu vou ter que pagar do meu bolso essa viagem? Pois bem, meus alunos, prestem atenção, olha só, hein? É coisa importante para vocês. Quando o paciente for viajar e tiver que te levar, isso é uma hora extra adicional. Você vai receber mais por ter ido viajar. E ele tem que arcar com as despesas do seu translado. Agora, o que você vai comer lá, beber lá, isso daí é com você. Ele vai pagar a sua viagem. Mas ele não tem necessidade. Ah, professor, eu quero fazer um lanche ali na rua. Você quer fazer um lanche na rua? Beleza, você vai arcar com o seu lanche. Ele vai te dar o almoço, as refeições básicas do dia a dia, o café, o almoço, o café do lanche da tarde, ou a janta. Isso ele vai te dar. Agora, se você quiser fazer um lanchinho por fora, é o lanchinho seu, que é por fora. Ok? Você não tem que arcar com isso. Então, essa despesa da viagem é com o seu empregador. Tranquilo? Então, pessoal, essas duas leis, tanto a primeira que é conhecida como a PEC das empregadas domésticas e a segunda lei que regulamenta a profissão cuidador, são leis muito importantes. Eu aconselho vocês que peguem essa lei na íntegra, estudem ela, aprendam o que ela quer dizer especificamente para cada um de nós, guardem ela no seu coração, pois caso vocês precisem, vocês vão saber se vocês têm ou não direito e como recorrer a esses direitos. Desde já, tenham todos uma ótima próxima aula, bons estudos, e na próxima aula estaremos vendo um pouquinho mais sobre o que a gente chama de ambiente do paciente.
Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.